Nessa aula eu vou mostrar as fontes que eu mais uso para programar e, por consequência, é claro, essas para mim são as melhores fontes que existem para programar. E fica até o final porque essa última fonte aqui, para mim hoje é a melhor fonte que existe para programar. É uma fonte que eu descobri, se eu não me engano, ontem. E essa fonte eu estou utilizando e é para mim de longe a melhor fonte que eu já encontrei para programar. Então fica até o final. A primeira é a Consolas, é a fonte que já vem por padrão no Windows, no Mac. Se eu não me engano, a fonte por padrão que já vem no VS Code é a Menlo. Então aqui no Windows é a Consolas. Então olha só, coloquei aqui, Consolas, venho aqui e olha só como que fica o código. Eu não acho assim que fica uma coisa feia, eu já utilizei pra caramba essa fonte, é uma fonte bem legível, dá pra programar tranquilamente com ela, mas ela assim para mim, eu pensando em programar com ela todo dia, não é uma fonte que me atrai tanto. E a outra fonte é a Anonymous Pro. Vou colocar aqui na configuração Anonymous Pro. É uma fonte bem fininha, Anonymous Pro. É uma fonte bem fininha, olha só, uma fonte bem fininha que eu acho que é bem interessante. E eu acho que ela fica bem legal quando eu aumento aqui o tamanho da fonte. Por exemplo, eu coloco aqui 23. Eu acho que fica bem legal quando eu aumento pra caramba o tamanho da fonte. E eu gosto de utilizá-la também colocando um fundo preto, colocando um fundo totalmente preto. Eu acho que fica muito legal. E eu acho que eu tenho um tema aqui que tem um fundo preto. Eu acho que é esse daqui, ó. Não, esse aqui tem um fundo meio marrom. Mas dá para perceber que quando eu utilizo essa fonte Anonymous Pro com um fundo um pouco mais escuro, apesar desse aqui ser um fundo meio marrom, e eu utilizo também um tema que é bem colorido, eu acho que fica bem legal essa fonte. E a outra fonte é a Firacode, ou Firecode, enfim. Essa fonte aqui é uma fonte bem conhecida também, muito conhecida, que eu já utilizei muito no meu dia a dia também. Se eu colocar aqui Firacode, olha só como ela fica. E quando eu coloco a Firacode, veja que se eu coloco uma fonte muito grande, ela fica estranho. Então eu tenho que colocar, por exemplo, aqui um 20 ou 21 tamanho. E também eu coloco aqui, olha só, eu coloco aqui um line height, vai ser de 33, alguma coisa assim. Porque esse Firecode, se eu deixar as linhas muito uma próximas das outras, ela fica bem estranha. Olha só como fica aqui legal, ó, quando eu separo bem e coloco o tamanho da fonte desse tamanho, que no caso aqui eu coloquei 20, se eu colocar 23, 24, ele fica muito estranho, olha só, fica muito estranho. Então tem umas fontes que se você colocar ela muito grande, muito pequena, ou o espaçamento entre as linhas não um espaçamento ideal, ela acaba ficando muito estranha. Então a Firacode eu gosto de trabalhar dessa maneira, dando um espaçamento maior entre as linhas e colocando o tamanho aqui em 20, tá bom. E lembrando que eu trabalho com a fonte desse tamanho, mas por causa de eu gravar as aulas. Antigamente eu trabalhava, olha só, com tamanho 16, olha só o tamanho que ficava, olha só o tamanho. E eu, de tanto gravar as aulas, não consigo mais programar com uma fonte desse tamanho, não consigo mesmo. Então eu sempre trabalho com no mínimo aqui a fonte o tamanho 19, no mínimo aqui a fonte o tamanho 19. E aqui também, claro, eu esqueci de mostrar o seguinte, olha só. Eu gosto de sempre colocar a minha fonte com espaçamento entre as letras com menos 0.4 ou 0.6 em algumas ocasiões. Então eu sempre gosto de colocar aqui o espaçamento negativo. Se eu tirar, olha só como fica. Eu não sei, eu não acho legal. Eu gosto de trabalhar com as fontes com as letras um espaçamento um pouco menor. Olha só que legal. Então eu gosto de colocar aqui o editor.letterspacing com valor negativo. E a outra fonte é a Hacker. Eu acho que se escreve assim. Eu escrevi aqui antes de começar a aula, mas eu não tenho certeza que se escreve dessa maneira. Vou procurar aqui fonte Hacker, alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Hacker fontes não é. Essa aqui, ó. Hack. Essa daqui, Hack. Não é nem Hacker, é Hack. Essa daqui. Vamos ver, olha só como que ela é. Então eu vou colocar aqui. Vai ser Hack. Hack. Olha só como que ela é. Se eu comentar, por padrão, se eu não coloco fonte nenhuma, ela fica com a Consolas. Olha só, eu salvo e ela muda totalmente. Então, se você quer saber se a fonte ela pegou, se a fonte que você colocou aqui ela está funcionando, você comenta e ela volta aqui para o Consolas. No Mac é o Menlo e aqui no Windows é o Consolas.
E olha aqui o Hacker como que ele fica. Então o Hacker, eu gosto de trabalhar ele também com a fonte tamanho 20. Olha só, fica bem legal aqui também, fica muito legal. Mas também não é uma fonte assim que me atrai tanto, apesar de ser bem legível. Olha só como fica, fica muito legal, mas não é uma fonte que me atrai tanto. E eu gosto também de trabalhar com ela aqui, com espaçamento aqui de 30, 29, alguma coisa assim. Olha só, então eu gosto de trabalhar com um espaçamento um pouco menor. A outra fonte é a JetBrains Mono. Esse JetBrains Mono, eu gosto de trabalhar ela com uma variação um pouco diferente. Eu gosto de trabalhar com o JetBrains Mono Lite. Eu acho até inclusive que eu coloquei aqui, ó, JetBrains Mono Lite, que é esse aqui lá do criador do PHP Storm, do WebStorm. Então aqui eu baixei o JetBrains Mono e eu gosto de colocar aqui, ó, JetBrains Mono. Inclusive essa é a fonte que eu estava utilizando esses dias. É o JetBrains Mono. Olha só como que fica. Mas eu vou trabalhar com JetBrains Mono Lite. Olha só, eu acho que fica bem melhor. E essa fonte, ela fica muito legal quando eu coloco um espaçamento maior aqui entre as linhas também. Coloco aqui 33, ela fica bem legal também, olha só. Fica bem legal. Então, vou voltar aqui com 30. E aqui, eu coloco o tamanho da fonte 20, eu acho que fica bom também, esse tamanho 20. E olha a diferença do Mono para o Mono Lite. Aqui está o Mono, olha só. Ela dá uma engrossadinha na fonte, não sei se dá para perceber aí você assistindo, mas ela dá uma engrossadinha na fonte. Então, eu posso sempre trabalhar aqui com o JetBrains Mono Lite, que essa é a fonte que eu estava trabalhando ultimamente. E a outra fonte é a Monolisa. Essa fonte aqui também eu acho muito bonita. Essa fonte aqui, ela também, claro, ela é gratuita. Se você procurar aqui, ó, monolisa.dev, você vai encontrar aqui, ó, Get Monolisa, enfim, você consegue baixá-la bem facilmente. E olha só como que ela é. Eu acho ela bem bonita, essa fonte. Monolisa. Olha só como que ela fica. E pode perceber que essa fonte, ela fica bem estranha quando ela fica grande. E 20 aqui era pequeno para as outras fontes. No caso, para essa aqui, ela acaba ficando grande. Então, eu coloco aqui um 18. 18 tá bom demais. Agora, vem aqui. Olha só como fica. E eu acho ainda que, inclusive, tem que colocar aqui um 19. Agora sim, eu acho que fica ideal para programar. Olha só como que ela fica bem legível, fica bem bonito, fica bem legal. E essa fonte aqui, essa Monolisa, o problema dela também é que ela não tem as ligatures. O que é ligatures? Por exemplo, aqui, ó, essa flechinha para a direita. Isso aqui fica tudo junto. Isso aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, o Fira Code, ó, vem aqui, coloco Fira Code. Olha só o código aqui, ó. Tá percebendo essa flechinha aqui, fica tudo junto? Isso aqui se chama ligatures. Então, vou voltar aqui para a Monolisa. Então, essa Monolisa eu também já cheguei a utilizar muito, já cheguei a utilizar pra caramba essa fonte. E a próxima fonte é a Cascadia Code, é a fonte da Microsoft. Então, vem aqui e coloco Cascadia Code. Cascadia Code. E eu não gosto muito dessa fonte porque eu acho ela muito grossa. Olha só como que ela fica muito grossa. E aqui também o tamanho dela tá pequeno, vou colocar 21. Não, 21 não, 20. Beleza. E como ela é muito grossa também, a linha, uma próxima da outra, fica bem estranho também. Então eu venho aqui e coloco uns 33 também. Eu venho aqui, olha só. Ela fica legal, mas só que, na minha opinião, ela é muito grossa, ela é muito estranha. Então eu não gosto tanto de utilizar ela. Apesar de já ter utilizado bastante, eu não gosto de utilizá-la hoje em dia. A outra fonte é essa daqui, é a Comic Mono. Essa Comic Mono aqui, ela é meio parecida com a última fonte, a fonte que eu estou utilizando hoje em dia. Olha só, eu venho aqui e coloco Comic Mono. Quando eu falo fonte com o nome Comic, provavelmente já vem na sua cabeça aquela Comic Sans, aquela fonte feia. Mas já essas daqui não são tão feias assim. Olha só, Comic Mono, quer dizer, não são nada feias. Olha só como que fica a fonte. Não sei porquê, mas quando eu vejo uma fonte desse jeito, ela, sei lá, eu gosto de programar com essa fonte. Olha só como que fica o código aqui, ó. E eu acho que fica bem interessante. Por ela ser uma fonte, como que eu vou dizer, os caracteres bem, não são nada alinhados assim. Então eu gosto de colocar aqui um espaçamento de 33, 34, olha só. Olha só como que fica. Fica muito legal, né? Então esse Comic Mono, essa fonte Comic Mono, ela é gratuita. Você pode baixá-la facilmente. Já essa última fonte que eu vou mostrar para você, que é a fonte que eu estou utilizando hoje em dia,
que provavelmente eu vou utilizar por um bom tempo ainda, é a fonte chamada Comic Code. Essa Comic Code tem um porém, ela é paga essa fonte e eu comprei essa fonte. E olha só como que fica, olha só que legal que fica essa fonte. Vou colocar aqui Comic Code e eu comprei essa fonte com as ligatures, porque veja que aqui ó, a fonte, nesse caso aqui, nessa da Comic Mono, ela não vem com a ligature, mas aqui se eu colocar Comic Code ligature, olha só que legal que ela fica. Pera aí, ligatures no plural. Olha só que legal que fica a fonte, fica muito legal. E olha só como que fica o código. Não sei porquê, mas na hora que eu olho esse código, me dá por vontade de programar, não dá? Então, provavelmente eu vou utilizar essa fonte por um bom tempo ainda, porque eu gostei do jeito dela. Quem criou essa fonte é uma pessoa que trabalha desenvolvendo fontes. Então, eu comprei hoje essa fonte e com certeza absoluta eu vou utilizá-la por um bom tempo ainda, porque na hora que eu olho para ela, não sei porquê, mas me dá uma vontade de programar. E se eu coloco aqui no terminal, olha só como fica o terminal. Olha só que bonito também que fica o terminal. Olha só que legal. Então, essa é uma fonte que você vai ver muito ainda eu criar aulas utilizando essa fonte. Então, essas são as fontes que eu utilizo e que eu recomendo. E se prepare porque daqui a pouquinho eu vou gravar uma aula falando dos temas que eu mais utilizo.